dia, galerinha! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Lembrando que na nossa aula anterior, a gente terminou a Biologia 1. Então agora a gente vai dar início à Biologia 2 com o capítulo 1. O capítulo 1 vai falar da sistemática, taxonomia e regras de classificação. Então vamos ter muita atenção, que agora a gente vai continuar a nossa biologia, mas com um conteúdo um pouco diferente. Vamos começar com o sistema de classificação. E eu começo sempre com uma pergunta. O que vocês acham do porquê classificar? Por que a gente classifica as coisas? Qual seria o intuito de classificar as coisas? Vamos trazer aqui para a nossa realidade. Tenho certeza aqui que 90% da turma tem um WhatsApp. Acertei? 99,9%, né? E aí o que acontece? Se vocês prestarem atenção, a gente realiza a classificação no WhatsApp. A gente tem um grupo da escola, a gente tem um grupo dos amigos, a gente tem um grupo do vôlei, do futebol, meninos, a gente tem um grupo relacionado a trabalho, quem trabalha. Tem um grupo relacionado ao final de semana, quem gosta de sair no final de semana. Por quê? Imagina você estar no grupo da escola e você querer marcar de jogar vôlei com teu amigo. Ah, professora, mas dá porque tem educação física. Ok, mas se for um amigo de fora. Então, o intuito dos grupos é organizar, facilitar. Mas calma, eu vou trazer para uma realidade melhor. Biblioteca. Imagina tu entrando na biblioteca e todos os livros de todas as áreas misturados. Tu olha e fica perdido. Por onde começar? Tu não sabe. Por quê? Porque não tem uma organização, não tem uma classificação. Agora vamos alterar essa realidade. Tu entra na biblioteca, tá lá área de física, área da biologia, área da matemática, área da história. Vai facilitar? Com certeza. Então, buscou-se uma facilitação. Daí veio a classificação. Por que é importante classificar? Ainda vou trazer um raciocínio melhor. Para haver uma padronização. Sabe por quê? Mas, voltando para a nossa realidade. A macaxeira. Aqui na nossa região tem um nome, tu vai para o sul tem outro nome, tu vai para o norte tem outro nome. Vamos trazer para a nossa biologia, um animal. Já pensou se em cada estado ele tivesse uma nomenclatura? Ficava difícil a gente saber do que a gente estava falando. E para haver essa padronização é que veio a classificação. A classificação serviu para haver uma padronização. Então, uma formiga vai ser uma formiga na Índia, na China, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, em todos os lugares. E quando eu estiver estudando uma espécie, o nome daquela espécie, independente da região que eu estiver, ela vai ter aquele nome. Entenderam? Então, uma das características que diferenciam a espécie humana das outras espécies é a capacidade de raciocinar. Ainda trago mais, é uma inteligência, utilizar esse raciocínio de forma inteligente e benéfica. Desde cedo o homem sentiu a necessidade de classificar, compreender o que está ao seu redor e além de compreender a si próprio. Só aí que ele começou a ter noção da importância de classificar. Assim surgiu a taxonomia, que é a área da biologia responsável pela identificação, muita atenção, descrição e nomeação dos seres. Então, um ser, ele tem um nome aqui e esse nome vai ser utilizado em todas as regiões. Houve uma padronização. A taxonomia vai permitir que a gente identifique, classifique e nomeie aquele ser. Não esqueçam disso. E aí, a gente tem, dentro da taxonomia, sub-áreas, que vão também trazer um estudo voltado à classificação. Na sistemática, a gente vai inventariar, descrever e classificar as biodiversidades.
mas tem uma coisa a mais. O que é que ela vai estabelecer? Relações de parentesco entre as espécies. Então, na taxonomia, tu vai identificar, nomear e classificar. Na sistemática, tu vai estabelecer essas relações de parentesco entre as espécies que a gente vai estudar. E aí, a filogenia está relacionado a relação evolutiva desses seres. Taxonomia, já falei, descreve, classifica, nomeia. E o objetivo de todas elas é o quê? Uma padronização. Não esqueçam disso. E aí eu trouxe algumas coisinhas aqui para indagar. Qual a necessidade? Já respondi para vocês. Ajudar a compreender a natureza. Hoje, a gente sabe que cada ser tem uma espécie específica. Mas antigamente, era dividido em 2 grupos. O que não era animal era vegetal. O que não era planta era animal. Era essa a divisão, porque a gente não fazia essa distinção. Por muito tempo teve assim. E aí a ideia foi, o que a gente vai agrupar na classificação? Então a gente vai agrupar as semelhanças. Vou pegar seres que têm características semelhantes e vou começar a agrupá-los, colocá-los de um lado em que eu tenho seres com características semelhantes. E aquele que tem características diferentes eu vou levar para o outro grupo. E assim que começou-se a adotar as classificações. E aqui tem alguns critérios que foram levados em consideração. A gente tem critérios fisiológicos, embriológicos, bioquímicos, genéticos, ecológicos, comportamentais, habitats, entre outros. E aí eu deixo aqui o questionamento. Quais seriam as semelhanças que a gente levaria em consideração? Eu já falei aqui para vocês. Semelhanças ecológicas, semelhanças genéticas, semelhanças de habitats, enfim, são várias. Só quero que vocês não esqueçam. E aí, eu sempre trago para os meus alunos um bizu. Aí você me pergunta, professora, o que é bizu? Ok, não é da época de vocês. Talvez você já tenha estado com o avô, com o pai, tá bom, vou trazer para a atualidade. Uma dica, um macete, algo para facilitar o seu conhecimento. Vamos lá. E aí, dentro desse estudo, foi feito algumas divisões. Veio um cara chamado Linneu e ele começou a estudar essa evolução, esses grupos, essas divisões. E aí ele começou a hierarquizar táxons. E aí, para você compreender a sequência a ser adotada, eu trouxe algumas dicas. Mas primeiro eu vou dizer para vocês como é subdividido. A gente tem reino, tem filo, tem classe, tem ordem, família, gênero e espécie. E a gente precisa aprender isso aqui em sequência, esses táxons. A taxonomia vai pedir que você saiba essa sequência. E aí o bizu serve para isso. Professor, eu não vou lembrar essa sequência. Tem 2 formas. Se você não conseguir fixar, eu vou lhe dar a dica. O bizu, que eu gosto de falar é bizu. Tem a frase com siglas e tem a frase escrita. Frase que você vai pegar o início de cada palavra e vai utilizar para lembrar dos táxons. Que tem raio forte caiu ontem fazendo grande estrago. Meu Deus do céu, professor, eu odiei essa frase. Sem problemas. Todo ano eu tenho aluno que cria uma frase, que toca no nome do colega, fala alguma coisa engraçada, fica a critério. Eu estou trazendo aqui 2 opções, você utiliza se você achar que vai facilitar, se não, você utiliza os seus meios. O importante é você saber. Professor, o que é isso aí? Olha que eu coloquei tudo em negrito. O R vai ser de reino, o F vai ser de filo, o C vai ser de classe, o O de ordem, o F de família, o G de gênero e o E de espécie. Não gostei da frase? Pois bora para a sigla. Refíclofágica.
Reficlofage. Que é, professora? Reficlofage. Para que serve? Reino. Filo. CL, classe. O, ordem. Família. G, de gênero e E de espécie. Não esquecer que o reficlofage termina com G e o E maiúsculo, para saber que o G é do gênero e o E de espécie. Não gostou? Sem problemas. Aprenda a nossa sequência taxonômica. E aí, eu trouxe aqui para vocês as subdivisões nessa imagem. E eu quero que vocês compreendam uma coisa. De acordo com a ordem desses táxons, a gente tem um grau de parentesco. Quanto mais eu desço, maior vai ser o grau de parentesco. Então, o que significa? Mais características semelhantes eu estou agrupando, até eu chegar em espécie. Que eu vou ter seres de uma mesma espécie. Então, eles têm características semelhantes entre si. E aí, se você utilizar o raciocínio, quando eu desço, eu estou tendo maior grau de semelhanças. Então, se eu faço o inverso, vou de espécie para reino, o que acontece? Mais genérico vai ficando esses táxons. O que é isso? Menos características semelhantes. Mais eles vão ter características diferentes. Então, quer dizer o quê? Que lá no reino, se eu comparar com espécie, eu tenho seres totalmente diferentes. Porque eu tenho 5 reinos. E em espécie eu tenho seres com características iguais. Então, se eu subir, que é a próxima imagem aqui que fica melhor, a gente tem o quê? Que quanto mais eu subo, mais essas características vão ser genéricas. E quanto mais eu desço, mais essas características vão ser específicas, mais semelhantes. E aqui eu trouxe uma comparação de categorias taxonômicas, ou seja, os táxons do cão doméstico. E aí eu começo. O cão, ele pertence ao reino animal. Reino animal. Mas se vocês prestarem atenção, ó, aqui tem vários seres. Ele só está mostrando que dentro dos reinos a gente tem vários seres diferentes. E aí ele pertence ao Filochordata, à classe mamada, à ordem carnívora. Só tem o cão da ordem carnívora? Não, eu estou caracterizando todos os táxons do cão. Ele é da família Canidae, do gênero Canis e da espécie Canis familiares. Então, o que eu quero que vocês saibam em relação a esses táxons, essas categorias taxonômicas, que quando eu parto de reino para a espécie, eu estou sempre agrupando mais seres com características semelhantes. E quando eu faço o inverso, eu vou de espécie para reino, eu estou sempre abrangindo seres com características diferentes. Menos semelhanças eles vão ter. E aí, a gente vem aqui para Linneu. Professora, Linneu, na verdade é Carl von Linné, mas aportuguesando Linneu. E Linneu, ele apresentou um grande avanço no sistema de classificação, ele que trouxe à tona esses processos de classificação. E no sistema de classificação de Linneu, a espécie é a unidade básica de classificação. Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que saber é o que significa espécie. E é primordial, porque é a espécie que vai proporcionar eu caracterizar aqueles seres com mais características semelhantes. E aí eu tenho o quê? Espécie é caracterizada por indivíduos muito semelhantes entre si, quanto a aspectos morfológicos, genéticos, bioquímicos. E estes seres, eles apresentam compatibilidade sexual. Gravem isso aqui. Compatibilidade sexual. O que isso significa? Seres capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Que eu tenho como exemplo a égua com o burro, com o jumento. Quando eles cruzam, eu tenho espécies diferentes. Eles são de espécies diferentes, mas eles podem gerar um descendente? Pode, que é a mula. E ela é a jumentinha. Ela é uma híbrida. O que é isso? Eu tenho formação de espécies diferentes. E uma característica dela é ela ser infértil. Ela não vai conseguir perpetuar a espécie.
Então, essa é uma característica da compatibilidade sexual. Eu tenho seres com características semelhantes entre eles e capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Não esqueçam disso. E aí, a nomenclatura biológica. Muita atenção nisso aqui. Isso aqui despenca nas provas, inclusive Enem, viu? Sistema binominal. A nomenclatura biológica ela é formada por um sistema binominal. O que é o sistema binominal? Ele tem dois nomes. O primeiro nome vai referir-se ao gênero. O segundo nome vai referir-se ao epíteto específico. O que é isso, professor? Espécie. Então, o primeiro nome refere-se ao gênero e deve ser escrito com a inicial maiúscula. Não esqueçam disso aqui, ó. Gênero, inicial maiúscula. O segundo nome representa o epíteto específico e ele vai ser todo escrito minúsculo, inclusive a inicial dele. O nome, a nomenclatura biológica, a língua utilizada é latim ou latinizada. Aí você me pergunta, por que, professora? Porque o latim é uma língua morta. E quando se condiciona a utilização de uma língua morta, ela não vai sofrer mudanças, não vai sofrer alterações. Então, o critério que vai ser utilizado, ele vai ser perpetuado ao longo do tempo. Não vai sofrer essas mudanças que a gente tem na língua, nas línguas atuais. Nome deve estar em destaque toda vez que vier um nome biológico, uma nomenclatura biológica, ela vai vir em destaque no texto. Ou ele vai vir em itálico, ou ele vai vir sublinhado, ou ele vai vir em negrito. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que é o nome científico da cascavel. Crotalus terricificus. O que vocês devem observar? Observem que ele está em itálico. Se viesse no texto, viria desse jeito? Viria. O primeiro nome representa o gênero. Observem que a inicial está maiúscula. O segundo nome representa o epíteto específico, que é a espécie. E a inicial está em minúscula. Só a inicial? Não. Todo o nome. E o que é, professora? É a cascavel. Tem outro exemplo que eu sempre gosto de falar para você. Quem é meu aluno aí, ó, a longas datas, tem o alho cepa. Que é isso, professora? Nome científico da cebola. E tem outros. Professora, eu vou precisar saber o nome científico de tudo. Calma. Não. Mas você precisa saber como é feito a nomenclatura científica, a nomenclatura biológica dessas espécies. Ok, galerinha? Não esqueçam dessa regrinha aqui, viu? Continuando. A gente tem uma evolução dos reinos. A princípio, como eu falei para vocês aqui, só existiam dois reinos, animal e planta. O que não era bicho, era planta. O que não era planta, era bicho. Mas muito tempo atrás. Até então que começou-se os estudos e vieram alguns cientistas. E o Whittaker, ele veio com a resolução dos 5 reinos. Quais são os reinos, professora? Monera, protista, fungi, plantar e animalia. Não esqueçam desses 5 reinos. E aí vem o Woolsey e ele ainda disse o seguinte, que dentro do reino Monera, ainda vou ter subdivisões. Eu vou ter o reino bactéria e árquea. Então eu tenho uma subdivisão dentro dele. E o resto todos são eucariontes. Então aqui eu tenho procariontes dividido em 2, que são as árqueas e as bactérias, as eubactérias. E eu tenho os eucariontes. Não esqueçam destas subdivisões. Mas hoje, atualmente, nós utilizamos o sistema de 5 reinos. E aí eu trouxe aqui a imagenzinha para vocês para eu dar mais uma informação. A gente começa com o reino Monera, que são... Quem são esses componentes? Quem lembra? São as bactérias. Todos os componentes desse reino, eles são procariontes. Não esqueçam disso. E aí depois a gente tem o reino
protoctista, lembrando que, primeiramente, esse reino ele tinha a nomenclatura de protista. O que aconteceu, professora, para o nome virar protoctista? Muito tempo atrás, dentro do reino protista, só existiam os protozoários. As algas que hoje estão inclusas no reino protoctista, elas eram do reino plantae. Só que aí muitos estudos concluíram que as algas não apresentam tecidos verdadeiros. Então estas espécies, estes seres, eles vieram para o reino protista. E aí houve essa atualização na nomenclatura. O reino é protoctista e inclui algas e protozoários. Beleza? Depois a gente tem o reino fungi, o reino plantae e o reino animalia. Todos estes reinos apresentam células eucariontes. Então, muita atenção aqui para a gente poder quase chegar ao fim. O reino monera das bactérias, todos os seres são procariontes. E os outros 4 reinos, eles apresentam células eucariontes. Beleza? Quem são estes reinos? Protoctista, fungi, animalia e plantae. Certinho? A gente vai resolver aqui uma questão para ver se vocês prestaram atenção no conteúdo. Na moderna classificação, os seres vivos foram agrupados em 5 reinos biológicos. Então, vocês vão marcar a alternativa em que vai ter esses 5 reinos. Vamos lá. Letra A. Bactéria, protozoário. Primeira coisa, bactéria é um reino? Não. Componentes do reino monera. Então, já descarta a letra A. Letra B. Procarionte, eucarionte. Opa, parou. Procarionte e eucarionte são tipos celulares. Letra C. Protista, alga. Alga é um reino? Não. Descarta a letra C. Letra D. Procarionte e eucarionte. A gente já viu que não é reino. E letra E. Bora lá. Monera, protista. Lembrando que protista sofreu uma mudança na nomenclatura e atualmente o nome certo é protoctista, que inclui algas e protozoários. Fungi, metafita e metazoa. E você me pergunta, eu não falei ainda sobre isso, mas para quem não sabe, metazoa é a outra nomenclatura que recebe o reino animal e metafita a outra nomenclatura que recebe o reino plantae. Então a letra certa, letra E. E agora eu peço que vocês respondam um compromisso que eu vou firmar com vocês, as atividades contextualizadas da página 387 a 389. Depois a gente vai marcar um momento de correção de atividades e vocês vão me enviar as respostas por e-mail. Vou conversar tudo lá no grupo. Abraço!